Muito boa tarde para você. Chegamos com o boletim legislativo desta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Que bom ter a sua companhia por aqui. A partir de agora, seguimos juntos com informação e também prestação de serviço. Rede Pública de Saúde passa a oferecer implante hormonal contra a gravidez. Método previne a gestação por 3 meses. Procon encontra diferença de até 280% no valor de um mesmo medicamento em farmácias de São José. E ainda, a norma técnica deve regulamentar a instalação de postos de recarga de carros elétricos em garagens de prédios residenciais e também comerciais. Manter um plano de saúde tem sido cada vez mais difícil. Levantamento feito pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, isso com base nos dados do IBGE, mostra que nos últimos 18 anos o valor subiu mais de 300%. A alta supera a inflação registrada no mesmo período, que foi de 170%. A Maíra sempre teve a segurança de um plano de saúde e já era uma despesa fixa no orçamento. O que ela não contava era com o aumento na mensalidade. No intervalo de um ano, o valor do plano subiu mais de R$ 700. Nós tivemos primeiro um plano de saúde desde 2015 até 2023, em que a gente teve um aumento expressivo ao longo dos anos, inclusão do meu filho, que nasceu em 2019, mas que em 2022 e 2023 teve um aumento bem expressivo de mais de 30%. Então fizemos a troca em 2023. Por outro plano, que também tinha uma rede de atendimento semelhante, e trocamos em 2023 e também durante o ano de 2023 até o meio de 2024 tivemos um aumento de mais de R$ 700 ao longo dos 12 meses também. De acordo com o IBGE, nos últimos 18 anos, o preço dos planos de saúde subiu 327%, quase o dobro da inflação do mesmo período, que foi de 170%. Segundo esta especialista em direito à saúde, é comum que os planos tenham reajustes anuais, mas a alta registrada no país foge dos padrões estipulados. Contratualmente falando, né, os planos de saúde, as operadoras, elas têm a possibilidade de reajustarem os valores das mensalidades em alguns momentos, né? Então, tem um reajuste anual, então uma vez ao ano ele vai sofrer esse reajuste pensando na inflação, pensando se houve um prejuízo nesse plano de saúde, então ele vai ser redistribuído no ano seguinte. E também temos o reajuste por mudança de faixa etária, né? Então, conforme você vai avançando ali na idade, você também sofre o reajuste no valor eh, da mensalidade. Esse reajuste por faixa etária, a gente já tem acesso quando contrato o plano de saúde, eu já sei quais são as faixas e já sei ali em que momento essa alteração vai acontecer. Inclusive, até o montante, né? Qual é o valor ali de aumento, diferente do reajuste anual. A porcentagem máxima do reajuste é definida anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS utiliza como referência as despesas assistenciais em relação aos atendimentos realizados no ano anterior e os índices da inflação. Para 2025 e 2026, o valor máximo definido para os reajustes foi de 6,06%. O Brasil conta com aproximadamente 52 milhões de beneficiários de planos de assistência médica. Entre 2025 e 2026, cerca de 8,6 milhões de pessoas podem ser afetadas pelo aumento de até 6,06% nos planos individuais familiares. Em nota, a Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, defendeu os reajustes anuais. Segundo a entidade, mesmo com o aumento de 6,06%, o índice ainda estaria abaixo das necessidades de mercado, já que o custo médico hospitalar deve crescer entre 12% e 13% em 2025. Por isso, a especialista alerta que é preciso ficar atento aos valores que podem ser cobrados futuramente. Em alguns anos, você vai ter o impacto de 2 reajustes: o reajuste anual e o reajuste por faixa etária. O de faixa etária você já consegue se antever, né, e se programar financeiramente, diferentemente do outro. Agora, reajustes que foram superiores ao valor fixado pela ANS, muito provavelmente ele vai precisar de um advogado para entrar com a ação e requerer a equiparação, né, a redução desse reajuste.
Porque administrativamente a operadora ela vai falar: "Sou livre". E administrativamente, se for um plano empresarial ou coletivo por adesão, ela é livre. Por conta desses aumentos, muitas pessoas podem optar por cancelar os planos de saúde. Esse cancelamento pode acarretar em um excesso de demanda na saúde pública. Quando nós simplesmente cancelamos, ao invés de brigar para que o valor seja adequado, né, a gente acaba por utilizar de recursos públicos que sim, também são nossos, mas que poderiam ser melhor distribuídos para aqueles que de fato não têm condições de ter um plano de saúde. E além dessa alta nos planos de saúde, o consumidor também precisa ficar atento aos gastos com medicamentos. Estudo feito pelo Procon mostrou que a diferença de preços de um mesmo remédio em farmácias aqui de São José dos Campos pode chegar a 280%. Todo mundo quer pagar barato, só que se a compra for um remédio, às vezes é necessário um pouquinho de atenção. Isso porque um levantamento do Procon apontou uma diferença de até 280% nos preços dos medicamentos nas farmácias da cidade. Essa é uma pesquisa que a gente faz em São José dos Campos há 13 anos, desde que instalou a regional em 2010, quer dizer, foi dezembro de 2010, a partir de 2011 a gente começou a fazer essa pesquisa. A gente fez a pesquisa aí de, se não me engano, de 39 medicamentos, sendo 39 genéricos e 39 de referência. Segundo o levantamento, a principal diferença de preço na cidade está no remédio atorvastatina cálcica de 10 mg, que é usado no controle de colesterol. Ele foi encontrado tanto por R$ 13,93 quanto por R$ 52,99. Com a variação, as pessoas recorrem à boa e velha pesquisa de preços. Eu acho super importante, sim, vale muito a pena, ainda mais hoje em dia, né, que tá tudo tão mais caro, né? Agora mesmo acabei de comprando genérico, comprei o genérico que saía mais em conta do que... Mas é importante, sim, você tá pesquisando. É importante que o medicamento tenha um preço, né, de mercado e que esse preço não tenha uma variação, né? Pode afetar muitas pessoas aí, principalmente quem não tem condição. A Selma, por exemplo, só nesse dia já tinha ido em várias farmácias. Pesquiso, sempre tem que pesquisar tudo, não só remédio como qualquer produto. Só que essa diferença nos preços pode ser reflexo da lei da oferta e procura das farmácias. Mesmo alguns remédios sendo mais caros em alguns estabelecimentos, segundo o Procon, nenhum dos preços pode ser considerado abusivo. A tabela da Anvisa está sendo cumprida. Agora, uma grande rede, por exemplo, que compra um dia inteiro de trabalho de um laboratório, ela vai comprar por um preço 3, 4, 5 vezes menor do que uma farmácia pequena que compra uma quantidade menor. E aí não tem como a gente discutir isso. A gente já observa, por exemplo, que farmácias independentes, digamos assim, elas de vez em quando elas se associam para fazer compra. Por quê? Porque elas percebem que se comprar para 10 farmácias, ela vai pagar menos do que se comprar para uma só, né? Então, essas nuances aí do processo de compra e do processo da empresa, a gente não tem como discutir. Para evitar preços abusivos, todas as farmácias são obrigadas, por lei, a terem esse livro. Ele determina o valor máximo que cada medicamento pode custar. A cada mês, uma nova edição é atualizada. Essa tabela ela tem que ficar exposta em cima do balcão da farmácia. Não está exposta, pede para o pessoal da farmácia, eu quero ver a tabela. E tem que aprender a pesquisar. Por quê? A tabela, ela tem os estados, né? Ela tem em cima, na parte de cima dela, os estados. Por quê? Cada estado tem uma taxa de ICMS diferente do outro. Então, tem que achar o estado e a medicação que a gente está procurando. No começo parece um pouco difícil, mas a gente se acostuma. A dica que o Procon deixa é justamente a pesquisa, principalmente para quem toma algum tipo de medicamento controlado. Tudo que é economizado
pode fazer a diferença. Porque muitos medicamentos, principalmente medicamento de uso contínuo, que hoje são fornecidos gratuitamente. Alguns para todo mundo, outros para idosos a partir de 60, outros para idosos a partir de 65, e aí a gente vai avaliando e vai diminuindo este impacto no orçamento. Pois é, a pesquisa de preço continua sendo indispensável para economizar. E a internet, nesse sentido, ajuda bastante, né? Fica bem mais fácil comparar os preços. E um novo método contraceptivo passa a ser oferecido pelo SUS, o implante hormonal que protege contra a gravidez por 3 meses. Ele já era oferecido na rede pública para mulheres privadas de liberdade ou em tratamento contra o HIV e a tuberculose. Agora vai estar disponível também para outras mulheres de 18 a 49 anos. A Gabriela usa implante hormonal há 6 anos como método contraceptivo. Chegou a engravidar mesmo tomando o anticoncepcional e aceitou o conselho da médica para tentar uma nova alternativa. A praticidade e eficácia foram pontos decisivos para a escolha. É realmente perfeito. Ele está aqui, não tenho nenhuma reação ruim perante a ele, nem nada. É o que eu recomendo, o que eu gosto. Eu acho que todo método contraceptivo até o fim vai ser ele. O implante que a Gabriela usa é chamado de Implanon. Do tamanho de um palito de fósforo, ele é inserido sobre a pele do braço e libera hormônios que protegem contra a gravidez por até 3 anos. É considerado um dos métodos contraceptivos mais modernos e eficazes atualmente. Os principais benefícios em relação a outros métodos, primeiro, a eficácia. Ele é o método mais eficaz que existe no mercado, mais até do que a vasectomia e a laqueadura, e também mais do que o DIU. Então, essa é a principal vantagem. E também uma outra vantagem é que ele é um método de longa duração. Então, a gente coloca e ele fica por muitos anos agindo, não dependendo da usuária para ser eficaz. Outra vantagem é que ele é pouco invasivo, fácil de colocar, com anestesia local, super confortável e seguro. E também ele não possui estrogênio, que é uma substância que pode dar mais efeito colateral e mais risco na contracepção. O Implanon é um implante que custa até R$4.000 na rede particular. Ele já era distribuído pelo SUS, mas para grupos específicos, como mulheres privadas de liberdade ou em tratamento de HIV e tuberculose. Agora o implante foi incorporado na rede pública de saúde, onde mulheres de 18 a 49 anos podem fazer a retirada gratuita. A expectativa é de que 500 mil de mulheres sejam beneficiadas já neste ano. Segundo o Ministério da Saúde, médicos e enfermeiros estão sendo treinados para aplicar o dispositivo, que deve começar a chegar às unidades de saúde ainda no 2º semestre. Essa decisão foi da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. A pedido do Ministério da Saúde é feita essa incorporação. Nós vamos treinar as equipes, fazer a compra, orientar os serviços de saúde de todo o Brasil, as unidades básicas de saúde, já no 2º semestre desse ano, começar a utilizar o Implanon no SUS. Mesmo com a chegada do Implanon, especialistas alertam: nenhum método hormonal protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso da camisinha continua indispensável para uma proteção completa. Se a pessoa está usando Implanon, não está preocupada que não vai engravidar, ela tem que se preocupar com a questão do HIV, da sífilis, das hepatites, da gonorreia, enfim, uma série de condições que também repercutem na sua saúde. Com a chegada do Implanon, o SUS passa a oferecer 8 métodos contraceptivos diferentes, todos gratuitos e disponíveis nas unidades de saúde. Com a nova alternativa, as mulheres ganham mais uma opção eficaz e acessível para planejar se querem ou não engravidar. A gente tem poucas opções, na verdade só tem uma opção, que é o DIU de cobre no SUS, de método de longa duração. Então a gente vai oferecer um método mais seguro, né, mais eficaz, num país onde a gente tem metade das gravidezes não planejadas. Então com certeza isso é um ganho para a população. Empreender não é uma tarefa fácil, né? Exige estudo e muito planejamento. E aqui no Boletim sempre tem dicas valiosas para quem deseja ter sucesso. É o quadro Empreende Sebrae. Olá, meu nome é Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos e hoje nós vamos falar sobre competição do mercado online. O online é realidade já há muito tempo, eu preciso estar nesse mercado.
Não importa se o meu varejo é físico, de rua, uma loja tradicional, eu preciso trabalhar o ambiente online tradicional e a comunicação em mídias sociais. Só que eu não posso fazer de qualquer maneira, porque eu posso anunciar de maneira bem feita no mercado online e trazer meu cliente presencial na minha loja, no meu negócio. Tem mercado para tudo, para as duas coisas. Invista na experiência no ambiente físico. Tenha um ambiente preparado e adequado ao perfil do seu cliente, para que ao visitar o seu ambiente físico, ele tenha uma experiência emocional ímpar, como jamais teve. Isso o online jamais vai poder oferecer. A gente fala agora de um assunto importante. O governo de São Paulo, o Corpo de Bombeiros e as montadoras de veículos elétricos chegaram a um consenso para a criação de uma norma técnica que vai regulamentar a instalação de postos de recarga de carros elétricos, isso em garagens de prédios residenciais e também comerciais. A regra está prestes a entrar em vigor e o objetivo é garantir mais segurança aos motoristas. Nas ruas é cada vez mais comum ver carros elétricos em circulação, um reflexo do aumento das vendas nos últimos anos no país. Só em 2025, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, já foram vendidos mais de 30 mil unidades até o mês de junho, com tendência de ultrapassar os 200 mil emplacamentos até o fim do ano. O desenvolvimento da chamada eletromobilidade passa pela evolução das normas de instalação e de segurança dos pontos de recarga. Eu estava na Noruega, junto com a Associação do Veículo Elétrico da Noruega, e um país que está hoje com 97% de adoção de veículos 100% elétricos, não híbridos, mas 100% elétricos. E eles haviam passado pela mesma temática em 2010, né, onde se levantou também muitas dúvidas e alguns medos sobre a recarga de veículos elétricos em garagem. Então, junto com uma série de institutos de pesquisa na questão de segurança e incêndio, né, eles chegaram, depois de um longo estudo, à conclusão de que este não é um assunto pertinente ao veículo elétrico, mas sim de garagens. A falta de equipamentos que borrifam água nas garagens dos condomínios brasileiros é um dos cenários que a nova regulamentação visa mudar. Os estudos técnicos e os testes práticos para a elaboração da norma acontecem desde 2024. No ano passado, inclusive, um outro parecer técnico do Corpo de Bombeiros, publicado em abril, já havia recomendado medidas como o distanciamento entre os veículos. As pessoas falam, é impossível apagar um incêndio de um carro elétrico. Isso é um mito, né? Especialmente hoje, quando a gente tem no Brasil veículos elétricos chegando ao país com uma tecnologia de bateria muito mais avançada e muito mais segura, né? Isso que foi comprovado, né? E isso a gente também pode ver em todos os documentos internacionais. A carga térmica de um veículo elétrico é igual ou menor a um veículo a combustão. Um veículo elétrico é 61 vezes mais seguro do que um veículo a combustão. A partir das discussões entre o Corpo de Bombeiros, as montadoras e o governo de São Paulo, nas garagens dos prédios residenciais e comerciais, a norma exigirá a instalação de borrifadores de água, os chamados sprinklers ou chuveiros automáticos, e a instalação de sistemas de detecção de fumaça e de exaustão. As novas regras devem entrar em vigor ainda este ano. As entidades estão em consenso. O principal objetivo da nova norma é aumentar a segurança nas garagens dos condomínios, atendendo a todos que circulam nestes espaços, tanto os motoristas de carros elétricos como os de combustão. Este especialista em soluções de combate a incêndios explica a importância das novas exigências. Que geralmente o estacionamento, onde se guarda o veículo, onde quer fazer a recarga, são ambientes internos, quer dizer, são ambientes confinados, garagens subterrâneas. E nessas garagens, quando você tem um incidente de incêndio dentro de uma bateria, você tem muita carga de incêndio, você tem muito calor e muita fumaça tóxica, e ela é muito rápida. Então esses ambientes devem ser tratados com chuveiros automáticos, que isso já está na nova legislação, com trocadores de ar, que são os exaustores, e você precisa também ter preparado os detectores de fumaça e os combate com extintor da classe D, que nós chamamos que é classe metálica, né? Metálica inflamável. A norma inclui a recarga em garagens no nível da rua, subterrâneas e em edifícios garagem.
também terá diretrizes específicas para a adaptação de pontos já existentes. O Corpo de Bombeiros poderá impedir a instalação de carregadores em locais que não atendam os requisitos mínimos. O que nós estamos pedindo, o que a nova legislação está pedindo hoje, que você tenha espaçamento entre os abastecimentos. Eles falam em até 5 metros, que é inviável para ambientes que você não tem muito espaço. Mas falam de barreira de contenção, que é um muro de 1,60 m por 5 de largura, que você consegue conter aquele calor naquele ambiente sem pegar o carro do lado. Essa seria uma das medidas. De acordo com o levantamento mais recente da ABVE, no Brasil estão instalados quase 15 mil eletropostos. Em São José dos Campos, são 118 pontos de recarga, somando os pontos públicos e privados. Neste shopping, os motoristas contam com 20 vagas, distribuídas em 3 postos, nas áreas externas e no subsolo. Quanto antes soubermos das deliberações e das conclusões ou das até mesmo exigências legais, a gente já se mobiliza para ajustar, porque eu acho que no fim das contas tudo preza pela segurança, pela tranquilidade e pela boa experiência dos nossos clientes. É isso, novas tecnologias exigem uma infraestrutura adequada para garantir a segurança. Vamos saber quais são as vagas de emprego abertas no PAT nesta quarta-feira? Hora da nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador em São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista contábil, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de logística de transporte, assistente técnico no serviço público, atendente balconista, atendente barista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, bombeiro hidráulico, cartazeiro, caseiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro de hospital, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista, eletrotécnico, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de veículos, gerente de unidade de fabricação, instalador de tubulações, lubrificador de automóveis, marceneiro de móveis, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração e climatização, montador de esquadrias de madeira, montador de veículos, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado com MUNC, motorista de caminhão leve, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de extrusora, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, passador de roupas em geral, pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor, pintor de veículos, repositor de mercadorias, soldador, técnico de alimentos, técnico de instrumentação, técnico de matéria-prima e material, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico de prótese e órtese, técnico de rede, técnico de refrigeração, técnico de segurança do trabalho, topógrafo, vendedor interno e ainda a vaga para a pessoa com deficiência no cargo de auxiliar administrativo, auxiliar de logística, operador de teleatendimento ativo, servente de pedreiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro.
Chegou o momento de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã. Vamos ver na previsão. A tarde desta quarta-feira se mantém com sol, sem chuva. A máxima é de 23 graus e a mínima de 11 graus. Já na quinta-feira, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite será com muitas nuvens. A máxima será de 21 graus, com mínima de 10 graus. O Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Todo o conteúdo você já sabe, né? Também vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e eu espero por você. Até lá!